Podcasts, uma ferramenta sensacional para dobrar a tua produtividade. Olá pessoal, eu sou o Eduardo Vanassi e esse é o Fotologia Vlog. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui nos assistindo. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, por favor, vai lá para o YouTube. Lá no YouTube ele sai antes, você tem toda a relação organizada dos nossos vídeos e você pode se inscrever no nosso canal, que dá um apoio muito bacana para que a gente possa aí, no futuro, vir a produzir mais conteúdos e continuar dentro dessa plataforma que a gente está gostando tanto. De antemão, deixa aí o seu joinha. Também peço para vocês que nos sigam aqui nas nossas redes sociais. Não esqueçam do Fotologia Podcast, que faz parte do mote aí dessa discussão de hoje. E, cara, o que eu vim falar pra vocês aqui hoje? Eu vim falar sobre podcasts, cara. Eu vim defender o mundo do podcast. E não é porque eu sou um podcaster, nós temos um podcast que é o Fotologia, que vocês já devem ter escutado, que nós estamos aí no episódio 64, 65 ou 66, depende de quando você viu esse vídeo. O que é um podcast, em primeiro lugar, cara? Um podcast é como se fosse um programa de rádio na internet, que você pode baixar no seu celular e ouvir absolutamente a hora que você quiser. O podcast é interessante porque ele é uma forma de democratizar a informação. Eu não preciso mais do intermediário entre o produtor de conteúdo e o ouvinte. Olha só que legal. Existiu uma época, há um tempo atrás, em que para produzir um conteúdo eu precisava de um meio de distribuição como o rádio. Então eu precisava pagar e eu precisava ter um meio de distribuição, que é a rádio, que é, enfim, a emissora de televisão, para poder distribuir esse conteúdo. Hoje, o produtor pode gravar e distribuir diretamente para o ouvinte através do podcast. Para ouvir os podcasts, vocês podem acessar diretamente os sites de cada podcast que vocês gostaram, ou vocês podem usar um agregador de podcasts. Olha que legal! A galera que usa o Android pode usar o Podcast Addict, o Pocket Cast ou o Bem Onde Pode. Eu indico o Podcast Addict, que é de graça aí e é muito legal também. O que um agregador de podcast faz? Ele faz com que todos os teus podcasts estejam numa listinha e ele baixa para ti automaticamente os podcasts da semana, do mês, indiferente de qual for a periodicidade do podcast que você está ouvindo. Ele é muito legal porque logo depois que você ouve, ele pode automaticamente apagar esses podcasts e organizar direitinho para você o que você ouviu, o que você não ouviu, e isso é muito bacana. A galera do iOS pode usar o próprio iTunes aí para ouvir os seus podcasts e organizar também. É muito bacana e funciona de uma maneira muito legal. Para encontrar os podcasts, você pode usar o próprio buscador do iTunes ou o buscador do Bem Onde Pode para encontrar. Então você pode colocar lá, cara, eu quero ver um podcast sobre ciência. Você pode colocar lá e você vai ver os podcasts melhor relacionados a cada tema que você procurar. Existe podcast de praticamente qualquer tema que vocês imaginarem. Tem podcast de humor, de futebol, de ciência, de política. Eu, particularmente, sou um ouvinte assíduo de podcasts. Por quê? Porque o podcast dobra a tua produtividade. Toda vez que eu entro no carro para dirigir para algum lugar, eu coloco um podcast para tocar. Toda vez que eu entro no ônibus para ir para algum lugar, eu coloco um podcast para tocar. Tô no avião, podcast. Tô editando fotos no Lightroom, podcast. O podcast é uma forma de te manter se aculturando indiferente do lugar que tu tiver, cara. Ele é sensacional nesse sentido. Então eu indico fortemente que você coloque podcast na sua rotina. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para vocês, abaixo aqui do link do episódio, a relação dos podcasts que eu ouço, para indicar alguma coisa para vocês começarem aí. Tem podcast dos mais diversos temas. É legal para vocês começarem aí a se aculturar e entender o funcionamento dessa mídia que vem crescendo no Brasil de maneira astronômica. Os podcasts podem revolucionar a tua vida como revolucionaram a minha e podem te fazer voltar a ter o acesso à cultura que o cotidiano, que o dia a dia, essa vida louca, cheia de coisas para fazer, te tirou. Certo, galera? Essa foi a minha dica de hoje. Até a semana que vem. Um grande abraço.